Bom dia, minha galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, vamos dar continuidade às nossas atividades, tá? Hoje a gente vai ver as disciplinas de português e de matemática. Começando então pela disciplina de português, ok? Então nós vamos estar utilizando o caderno de atividades, ok? Então pega lá o seu caderno de atividades, lá da página 6. Qualquer coisa, dá uma pausa aqui no vídeo da prof, se organiza, pega todo o material, já deixa tudo certinho, tudo juntinho aí, para estar acompanhando aqui com a prof, pra gente estar fazendo juntos, ok? Então, iniciando lá no caderno de atividades de português, o primeiro exercício começa com complete as palavras com S ou com Z, e depois escreva-as ao lado. Então, ali a gente tem na letra A palavra famoso, famoso. Famoso, será que é com S ou é com Z? Depois na letra B, tristeza, é com S ou com Z? Prof, ainda tô com dúvida. Lembra então ontem que lá no caderno de conteúdo, tá? Agora pode dar uma pausa, pegar o caderno de conteúdo, abrir lá na página 12. A página 12 ela vai estar explicando tudo detalhadamente quando e como eu devo usar a letra S e a letra Z. Então, lá, pegando o livro de conteúdo de português da página 12, vai estar explicando para mim que a letra S, ela representa o mesmo som que a letra Z, quando aparece entre duas vogais. Como a gente tem ali no exemplo da palavra fantasia, liso, casa e improviso, tá? Então, essa é uma regra que diz respeito à oralidade, né? Então, toda vez que quando a gente fala fantasia, né? Soa com Z, fantasia, liso, casa. Aqui mais embaixo, ele vai estar especificando, né? Dando uma atenção aqui. Quanto à escrita, é importante a gente saber, né? Que a letra S, ela é usada como, tá? Em palavras que derivam de outras que já existem a letra S, tá? Então, aqui a prof vai levantar o livro, vocês vão estar acompanhando aí juntos. Nós temos ali no primeiro exemplo, a casa, tá? Da palavra casa, deriva-se casinha, casebre, casarão. E observem que não se modifica, tá? Não se altera. O S, ele permanece, tanto na casinha, que tem o som de Z, né? A própria palavra casa tem o som de Z, mas permanece o S. Casebre, olha só, casebre, que som forte de dizer, mas permanece o S. Casarão, e entre outras palavras que eu vou ter ali de exemplo, como liso, lisinho, alisar, alisador, todas permanecem com S, porque elas derivam de outras palavras que o S é existente, né? Que existe o S já na palavra, então eu não altero, ok? A mesma coisa vai ser na regra com a letra Z, tá? Na letra Z, a gente tem lá que explica na letra A da página 13, tá? Nas palavras derivadas de outras em que já existem o Z, a gente utiliza, permanece o Z na palavra, tá? Então, aqui, a prof vai ter o exemplo, tá? Razão, razoável, raiz, enraizar, deslize e deslizar. Todas permanecem o Z, tá? E nós não alteramos. Feito isso, feita essa revisão, tá? Junto lá do livro de conteúdos, depois que vocês compreenderam bem essas explicações do uso do S e do Z, vocês já estão aptos para fazer as atividades do caderno de atividades. Beleza, prof, compreendi, entendi, detém agora, só dá continuidade, né? Então, lá no número 1, a gente tem que saber se nós temos que usar a letra S ou a letra Z, tá? Então, a prof colocou aqui nesse caderno, tá? Com letras maiores, que fica mais fácil da gente visualizar. A prof já fez as duas primeiras como exemplo, ok? Então, lá no exemplo, na letra A, famoso, né? Eu só vou inserir a letra S. Depois eu vou escrever a palavra da forma correta, famoso. Na letra B, tristeza. Vou estar inserindo o Z e após escrevendo a palavra tristeza, ok? Feita a número 1, nós temos a questão número 2. Continuando aí, junto com a prof, na número 2 diz: pesquise palavras conforme as regras apresentadas a seguir. Então, na letra A,
palavras derivadas de outras que já possuem o S, né? O S ou o Z. Então, que palavras que a gente pode estar colocando, né? Além dessas outras palavras que a gente viu na questão 1, tá? Pra gente não repetir, vamos pesquisar outras palavras, vamos ampliar a nossa gramática, né? Então, lá na letra A, a prof colocou algumas palavras aqui, que fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Eu dei alguns exemplos aqui. Então, na letra A, eu tenho atraso, tá? Que deriva de atrasado, porém, ó, eu não altero, tá, gente? Eu permaneço com S, por mais que tenha um som fortíssimo dizer, eu vou permanecer. Depois eu tenho a palavra casa, que deriva, a casinha, né, deriva da palavra casa. Belo, eu tenho a palavra beleza, tá? Então aqui, ó, aqui eu já vou incluir o Z. Limpo, limpeza, vou incluir o Z, tá bom? Então, assim, sempre vocês verifiquem essa questão. O que deriva, né? A casinha deriva de casa. Casa é com S. Não vou alterar. Vai permanecer, ok? Depois, dando continuidade, né? Nós temos lá na letra B. Substantivos terminados em EZ e ESA, tá? Então, nós temos que escrever palavras que terminam em EZ e ESA. Então, a prof colocou outros exemplos aqui, acompanhe aqui com a Pro, na letra B. Ó, coloquei ali beleza, leveza, riqueza, tá? Todos terminados em ZA, né? EZA. ESA, no caso. Depois ali xadrez, EZ, xadrez, talvez, rapidez. São alguns exemplos, tá? Mas pesquisem bastante, ampliem o vocabulário, a gramática, vocês vão achar bastante palavras que pode colocar ali na letra B, tá ok? Na atividade da letra B. Depois, na número 3, diz, escreva os substantivos derivados dos seguintes verbos, ok? Então, lá eu tenho na letra A o verbo centralizar, tá? Fiscalizar, realizar, autorizar. Como que a gente faz, né? Qual que é o que a gente tem que colocar aqui, professora? Então, a prof colocou aqui, ó, 2 exemplos também, lá do livro também, das atividades, tá? Então, na letra A, como que vai ficar, ó? Eu tenho centralizar, então vai ficar centralização, porque o que deriva de centralizar é a palavra centralização. A mesma coisa vai ser em fiscalizar, que vai ser fiscalização, tá? Fiscalização vai ser, deriva de fiscalizar, ok? Feito isso, belezinha, tranquilo, nós vamos lá para a atividade número 4, tá? Na número 4, pede o quê? Forme substantivos com os adjetivos a seguir, acompanhe aí. Então, na letra A, eu tenho a palavra gentil, tá? O que são os adjetivos? São a qualidade, tá? Somos as qualidades. Então, o que é uma pessoa gentil? O que ela faz? Gentileza, tá? Depois no franca, franqueza, belo e por aí vai. A prof colocou também aqui o exemplo, tá? Para ficar mais visível, ficar melhor pra gente compreender. Então, ali eu tenho gentil, gentileza, franca, franqueza, tá bom? Na número 5, né, dando continuidade às atividades, eu tenho ali, nas palavras abaixo, foi retirada uma letra. Complete as lacunas com as letras corretas, ok? Então, aqui nós temos que colocar se é com S ou com Z. Novamente, vocês seguem a regrinha que tem lá no caderno de conteúdo, tá? Lá de português. Tá em dúvida, ali tá super fácil de compreender, tá explicando, dá os exemplos, fica bem mais prático pra gente estar realizando essas atividades, ok? Então, a primeira, eu vou ter a palavra vó, né? VO. Então, como eu posso perceber lá, não tem o acento, então vai ser voz, né? Voz. Voz de voz, né? Voz com Z. Depois eu tenho voz. Esse voz, ele é o pronome, um pronome pessoal, que é
que ele corresponde à segunda pessoa do plural. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de uma frase para usar o vós, que seria escutai o que vós digo. Só para vocês terem a compreensão e entender o que quer dizer o vós, tá? A diferença de um do outro. Depois, na letra C, eu vou ter a palavra anzol. Anzol. Logo abaixo, na letra D, felicidade. Como que é felicidade? Será que eu uso S? Será que eu uso C? A palavra feliz. E por aí vai as outras atividades. Vocês vão estar conseguindo compreender, tá? E lembrando de como que é escrita, ok? E lá na número 6, tá? A gente já tá lá na página 7, na número 6. Tem a seguinte questão. Como várias palavras terminam em mente, pode haver dúvidas se devem ser escritas com S ou com Z. Por um exemplo, o correto é simplesmente ou simplesmente? Simplesmente é com Z ou simplesmente é com S? Lembra que simplesmente deriva de simples, né? Então, simples termina com Z ou com S, né? Então, vocês já vão saber. Olha, já vai conseguir encaixar e já vai ter ideia. Não, professora, é com S, porque simples termina com S. Perfeito, é isso aí que eu quero que vocês compreendam, tá? E consigam desenvolver todas essas atividades aí, compreendendo tudo. Então, lá tem um quadrinho com uma atenção, né? Vejamos, essa palavra vem de simples, ó, o que a prof estava explicando, que se escreve com S, certo? Então, simplesmente também vai se escrever com S, que é aquela primeira regrinha lá que a prof começou a falar no início do vídeo, né? Então, palavras que derivam, que são com S, elas permanecem com S. A gente não faz a alteração, tá? A gente não altera, não tira ali do simples e coloca um S, o Z no lugar do S, ok? Então, ali, complete as frases com as palavras terminadas em mente, tá? E justifique por que você escreveu com S ou com Z. Então, na primeira, nós vamos ter ali, ó, o voo do falcão, que é a letra A, tá? O voo do falcão peregrino pode atingir 320 km por hora. Então, nós vamos complementar essa frase. Então, como que ele vai ficar? Né? Como que ficaria? Ele voa o quê? Velozmente, velozmente. Seria com S ou com Z? A palavra veloz, no final é com S ou com Z? Fica a pergunta aí pra vocês, e aí vocês me respondem depois. Aí vocês já vão ter ideia de como que vai ser o velozmente. Ah, não, é com S, ah, não, é com Z, então eu vou permanecer, tá ok? Então fica aí essa questão pra vocês me responderem. Com certeza vocês vão acertar, tá? E ali a gente vai continuar na última atividade, que é na página 8, tá? É a atividade 7. Na atividade 7 diz a seguinte questão. Escreva as palavras no diminutivo, seguindo o exemplo. Então, nós temos ali no quadrinho o exemplo, né? Inclusive, a prof escreveu aqui que fica mais fácil da gente compreender. Nós temos ali, ó, no exemplo, lá do livro, giz. E depois nós temos o quê? Gizinho. Percebem que não altera? Então, a palavra gizinho, ela deriva da palavra giz. Então, eu não vou alterar. Eu não vou colocar o S. Por mais que tenha um som de S, vai permanecer como é a palavra de origem, tá? Então, giz, gizinho. Mesa, mesa. Mesa é com S. Então, mesinha vai permanecer a mesma coisa. Mesinha vai ser com S. Por quê? Porque mesinha deriva de mesa. Então, não se altera. Ok, pessoal? Certinho? Então, aqui a gente finaliza nossas atividades, tá? De português, voltadas para o conteúdo de palavras com Z e palavras com S. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, peguem e acompanhem, né? Vão estar fazendo no caderno de atividades, peguem o caderno de conteúdo, deixem ao lado, né? Ali com as explicações fica bem mais fácil, mais prático da gente realizar. Se caso vocês ainda tiverem dificuldades, a prof ainda não conseguir entender, a prof vai estar aqui para ajudar vocês, ok? Então, a gente finaliza aqui, então, na atividade de português, tá? Vamos aí deixar o caderno de lado, guardar o caderno, ok? E aí, agora, nós vamos pegar o livro de português. Opa, livro de matemática. Lá no livro de matemática, nós vamos pegar o livro de atividades, ok?
a gente vai dar continuidade às atividades que vão ser de multiplicação, adição e subtração, ok? Então, nós vamos iniciar lá com os problemas de multiplicação. Gente, lembra como foi divertido no início das aulas, que a prof trouxe aqueles desafios de matemática, de problemas que a gente fez, que a gente se assustou, nossa, será que a gente vai dar conta, mas depois a gente conseguiu fazer? Então vai ser na mesma linha e é muito gostoso depois que a gente consegue compreender a matemática, como que funciona, conseguir interpretar os textos. Lembra que eu sempre estou falando isso, que a interpretação de textos ela não ocorre somente na língua portuguesa, mas sim em todas as disciplinas. Na matemática não vai ser diferente, tá? Então nós temos que saber ler e interpretar. Eu li a primeira vez, não consegui compreender, leio de novo, pausadamente, tá? E assim vocês conseguem fazer uma boa interpretação, ok? Então ali a gente vai ler os problemas calmamente e vamos ver o que ele está nos trazendo, quais as informações, porque os problemas eles trazem umas informações muito claras pra gente, que a gente já vai conseguir compreender se é multiplicação, se é adição. No caso aqui da nossa atividade, ele já está ali bem grande no título de multiplicação, então nós já vamos saber que os problemas todos vão se tratar de multiplicação. Porém, em alguns desses problemas de multiplicação, eu vou ter adição e vou ter subtração. Basta eu ter um bom entendimento desse texto, conseguir interpretar esse problema, ok? Então, lá na número 1, nós temos um exemplo lá, tem o primeiro exercício, na realidade, né? Que começa assim. Acompanhem com a prof aí com o livro, tá? Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Assiste, não entendeu, assiste de novo. Quero fazer junto com a prof, acompanhando aqui. Pausa o vídeo aí, pega o material, já deixa tudo certinho aí e vamos lendo juntos, ok? Acompanhando então aqui com a prof. Então lá na página 78 do caderno de atividades, tá? Na número 1 tem o seguinte problema. 2 atletas de uma escola resolveram competir entre eles. Os 2 atletas deveriam dar o maior número de voltas ao redor da pista de uma corrida. Sabendo que a pista tem 780 metros e que João conseguiu dar 14 voltas e o Caio 16 voltas. Quantos metros cada menino percorreu? Olha só, gente. Então, aqui a gente já vai saber que é uma multiplicação. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Então, basta vocês entenderem e compreender. Então, a gente vai ter 2 problemas para resolver, né? Então, primeiro a gente tem que resolver o total de voltas que o João fez e o total de voltas que o Caio fez, que cada número vai corresponder, né? 14 voltas corresponde às voltas que o João fez e 16 voltas a que o Caio. Então, lembra que a gente já fez essas atividades de multiplicação. Eu tenho certeza que vocês vão sair, vão assim arrasar, porque a gente já fez, a gente já tá expert já nas atividades, nas multiplicações. Então, eu tenho certeza que isso daí vai ser belezinha para vocês. Então, aqui, a prof realizou a primeira atividade como exemplo, tá bom? Então, aqui, o que a gente tem que lembrar sempre, tá? Ó, eu fiz aqui a primeira conta que vai corresponder a quem? As 14 voltas que o João percorreu. Então, lembra lá. Gente, não esquecem, tá? Não esqueçam de, quando for armar a continha, nós temos que respeitar cada posição que o número vai estar ocupando, ok? Então, lá, eu tenho 780, né? Então, aqui eu vou colocar unidade com unidade, tá? Dezena com dezena. E se houver centena com dezena. Sempre respeitando cada posição que o número ocupa. Porque aqui nessas contas, seja multiplicação, adição, subtração, qualquer número que a gente colocar fora da posição correta, a conta inteira ela fica errada, né? E a gente fica tentando entender, nossa, mas eu fiz, deu certo, por que não tá dando? Então, é a questão da posição dos números, tá? Então, eles têm que ocuparem certinho cada posição que o número se encontra. Então, aqui a prof fez 780 vezes 14. Lembra lá do desafio da matemática que a gente fez, da multiplicação do quebra-cabeça da tabuada?
Então, vocês vão estar relembrando e retomando a tabuada aí, que eu tenho certeza que todo mundo já sabe, ó, de cor e salteado. Então, lá, 780 vezes 14. Então, eu primeiro começo em qual posição? Eu começo com a unidade com a dezena. Sempre começamos da direita para a esquerda, ok? Então, nós vamos começar pela unidade. Quem que tá ocupando a unidade? O 4. Então, 4 vezes 0. Quanto que é 4 vezes 0? 0. 4 vezes o 8 vai dar 32. Aí, eu vou subir o 32 lá no 7, tá? Não esqueçam de colocar o 32 aqui em cima. Então, aqui, 4 vezes o 7 vai dar 28. Com mais 3 que eu coloquei em cima do 7, eu vou ter 31. Pessoal, lembra daquela regrinha, né? A gente conta 1, 2, 3 números. Depois, a gente coloca a vírgula, ok? Então, vai ficar 3.120. Feito isso, eu vou fazer agora a multiplicação do 1, ok? Lembrando sempre que o 1, ele tá ocupando a dezena. Então, quando eu for fazer o cálculo, eu vou colocar embaixo na dezena, tá? Eu não vou fazer 1 vezes 0 e colocar o 0 aqui embaixo da unidade. Eu vou colocar embaixo da dezena, né? A gente já estudou, a gente já sabe isso. E aí, nós vamos dar continuidade ao exercício. Então, para eu não confundir, lembra que eu ensinei para vocês? Ou coloca um asterisco, ou coloca um tracinho, ou um 0, com um corte no meio para não confundir. Então, a gente vai fazer a mesma situação aqui, tá? Então, eu coloco o 0 e dou um risquinho no meio, só para eu não me confundir, tá? Não acabar colocando o resultado do 1 vezes o 0 aqui. Eu vou começar sempre pela unidade, porque a posição que o 1 está ocupando é a unidade, desculpa, é a dezena, tá? Então, vamos lá. 1 vezes o 0, 0. 1 vezes o 8, 8. 1 vezes o 7, 7. Ok? Feito isso, depois que eu tenho o resultado da multiplicação do 4 e do 1, eu vou fazer o quê? A soma. Não esqueçam de colocar, tá? O sinal, se é mais, se é menos, a gente sempre tem que colocar a adição ali, tá? Então, colocando ali o sinal de adição, nós vamos fazer a soma, né? De quanto que vai dar todo o cálculo. Aí, nós vamos ter o resultado de 10.920. Lembra sempre de respeitar cada posição do número, né? Então, eu conto 3 casas após... Aí, eu coloco a vírgula. Conto aqui 1, 2, 3... eu insiro a vírgula, tá? O pontinho, no caso, não é vírgula, o ponto, tá ok? Então, vai ficar 10.920, certo? Então, eu já tenho o primeiro resultado, que é das voltas que o João deu, que ele percorreu. Agora, eu preciso saber quantas voltas que o Caio fez, ok? Então, nas voltas do Caio, eu vou permanecer e vou fazer o mesmo cálculo. Porém, eu vou mudar o valor ali, né? Que vai ser 16 voltas. Então, eu vou pegar os 780 vezes 16. Gente, permanece a mesma regrinha, tá? Então, eu começo lá pela unidade, né? 6 vezes o 0, 0. 6 vezes o 8, 48. Não esquecendo de colocar o 4 em cima aqui do 7, ok? Reserva ele aqui em cima. 6 vezes o 7 é 42, muito bem. Depois, mas eu já tenho 4 ali, né? Não vai ser 42. Então, quanto que vai dar 42? Mais 4, 46. Então, eu vou ter o número 4.680, lembra? Após isso, né, feito isso, a gente vai fazer o próximo cálculo, que é do 1. Vai repetir o número, né? 1 vezes o 0, 0 na dezena. 1 vezes o 8, 8. 1 vezes o 7, 7. Depois a gente vai somar, ok? Feito isso, a gente faz a soma, nós vamos ter o resultado de 12.480. Então, aqui eu já vou ter a resposta, né? Eu já vou saber quantos metros cada um percorreu. Então, lá, lembra sempre de colocar a resposta, tá, gente? Acontece muito da gente fazer o cálculo e acabar esquecendo de colocar a resposta. Então, na primeira resposta, nós vamos ter o quê? Que o João percorreu 10.920 metros, ok? E o Caio, ele percorreu 12.480 metros, certo? Os outros problemas vão ser nessa situação, tá? Porém, eles vão ter ali algumas contas de subtração, tá?
vocês ficam atentos a isso. Por isso que eu sempre tô falando. Leiam com atenção, tá? Interpretem bem o texto. Leu a primeira vez, não entendeu? Lê de novo, lê em voz alta. Aproveita que tá sozinho, lê em voz alta. Eu sempre digo assim, pra ajudar a compreender, eu leio e pergunto pra mim mesma, sabe? Leio quem que tem o maior número? Quem que tem o menor número? Quantas vezes que aconteceu isso? Então, vocês já vão ter uma ideia de como que é e de que vai se tratar esse problema. Se vai ter subtração, se não vai ter, ok? Então, depois da gente resolver esses problemas, tá? A gente vai lá para a página 79, que é a nossa última página de matemática lá do caderno de atividades. E nós temos aqui na página 79, na número 5, porque lá da página 78, do número 1 ao número 4, vão ser os probleminhas de multiplicação, tá? Neles estão inseridas a adição e a subtração. Depois, nós temos lá na número 5, uma questão que diz o seguinte. A Vera, ela coleciona moedas antigas de vários países. Veja como ela guardou as moedas, ok? Então, a prof fez um desenho aqui que fica mais fácil da gente visualizar, ok? Então, aqui, ó, eu fiz o quadro onde a Vera guarda as moedas, tá? Então, esse aí seriam as moedinhas. Desenho da prof lindo, né? Você sabe que a prof é uma artista para desenhar. Mas, seguindo então, gente, ali na letra A, nós temos ali a primeira questão, tá? A letra A pergunta, na página, há quantas linhas? Olha só, gente, a prof já fez assim, colorido, para vocês se darem conta, tá? O que vai ser isso daí? Vai se tratar o quê? Multiplicação, adição, subtração, né? Então, vocês já vão ter uma ideia de que vai se tratar. Então, quantas linhas vão ter? Linhas é na vertical ou na horizontal? Quem sabe me responder, tá? Então, as linhas vão ser na horizontal. Então, eu vou contar quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, são 5, professora. E isso, temos 5 linhas. Perfeito. Então, a gente vai colocar lá na letra A, no sublinhado, que possui 5 linhas, tá? E colunas. O que são as colunas? Se as linhas estão na horizontal, então as colunas vão ser na vertical. Então, eu vou contar quantas colunas tem. Reserva lá os 5 das linhas e aí eu vou contar quantas colunas eu vou ter. 1, 2, 3, 4. 4 colunas, professora. Perfeito. Vou lá colocar 4 colunas. Seguindo lá, na letra B vai perguntar: registre por meio de multiplicação. Opa! Olha aqui que já tá dando a dica do que se trata. A quantidade de moedas que aparecem na página. Então, eu já vou saber como que eu faço isso aqui. Multiplicação. Como, professora? Não aparece nenhum número. Como que eu vou fazer? Gente, é só vocês terem o dom da interpretação que eu vivo dizendo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação do número de linhas com o número de colunas. Eu já vou obter o resultado, tá? Vou deixar essa para vocês responderem para mim também, que tenho certeza que vocês vão acertar, ok? Então, continuando ali, na última atividade vai ter um problema também, ó. A Marta, ela é costureira, lá no número 6, tá? E está fazendo 26 camisetas, que serão usadas no uniforme dos funcionários de uma empresa. Em cada camisa, ela usará 7 botões. Quantos botões ela usará em todas as camisas? Outra continha super fácil, supimpa aqui para vocês realizarem, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar isso aqui com clareza, tranquilamente. Então, dentro da multiplicação, nós vamos ter a adição, também vai ter situações que a gente vai ter a subtração, tá? Basta o que, gente? Lá vai a prof apertar na mesma tecla. Sempre vou estar falando isso pra vocês, ok? A gente tem que saber interpretar bem os problemas, tá? A gente conseguindo interpretar, conseguindo entender, a gente vai conseguir realizar isso, tá? Mas pra gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Tem que ter concentração, foco, prestar atenção,
tá? Então, assim, na hora de fazer as atividades em casa, a gente fica mais tranquilo, né, mais à vontade, mas na hora de fazer os exercícios, deixa tudo de lado, concentra nas atividades, pede ajuda pra mãe, pro pai, pro irmão, pra irmã, tá? Pra Pro, que a Pro tá aqui também pra ajudar vocês, e foquem nas atividades, foquem nos exercícios, tá? Com a mente tranquila, focada, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar tudo isso tranquilamente, ok? Então, gente, a gente finaliza hoje as nossas atividades de sexta-feira, ok? Tanto da disciplina de português e da disciplina de matemática. Eu espero que vocês tenham compreendido todas as explicações que a Prof deu aqui, acompanhado e conseguido entender tudo perfeitamente. Se caso ainda tem alguma dúvida, a Prof vai estar aqui para ajudar, tá? Pode estar entrando em contato com a Prof, que a Prof vai ajudar vocês, ok? E façam calmamente, tranquilos, aproveitem esses dias aí para fazer, estudar e se dedicar bastante aos estudos, ok, galerinha? Então fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E um recado importante, se cuidem por aí, e aí segunda-feira, se Deus quiser, né, nós já estaremos novamente, nós vamos se encontrar novamente na escola. E aí, segunda-feira, a gente vai fazer a correção também de tudo isso, ok? Então, segunda-feira, a gente vai tirar o dia para fazer a correção tanto das atividades de português e de matemática. Certinho, galerinha? Então, beijão para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira.